Fala aí galera, beleza? Eu me chamo Rodolfo Sparano, eu sou instrutor de treinamento da linha de ferramentas elétricas Bosch e hoje eu tô aqui a convite da Telha Norte pra gente aprender a fazer um projeto muito bacana que é uma floreira suspensa. Bom, de uma maneira geral a gente vai utilizar 4 ferramentas em específico, tá? Eu tenho algumas variações dessas ferramentas que eu posso, durante a nossa confecção, eu vou mostrar para vocês quais as opções que eu poderia fazer, mas em geral eu vou utilizar 4 ferramentas. Uma parafusadeira de 18 volts, eu poderia utilizar também uma furadeira elétrica. Eu vou utilizar uma tupia para dar acabamento na borda da madeira. Eu vou utilizar a lixadeira para acabamento e vou utilizar a serra tico-tico para fazer os cortes, tá? E os materiais que eu vou utilizar para confeccionar essa floreira suspensa são materiais bem tranquilos de serem encontrados, tá? Eu vou precisar de uma madeira da sua preferência. Aqui eu estou utilizando eucalipto, uma chapa de 1,60 m por 15 de largura. Eu vou utilizar sisal. Aí, a depender da altura que você quiser deixar, a gente está utilizando 6 metros de sisal para fazer o suporte, tá? As flores para decorar e, para finalizar, uma sapatilha de aço, é a mesma utilizada para fazer dobra em cabo de aço, que a gente vai finalizar onde a gente vai pendurar a nossa floreira suspensa, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro passo, então, que a gente vai executar no nosso projeto vai ser o seguinte: aqui eu tenho uma chapa com cerca de 1,60 m e eu preciso principalmente dividir essa chapa em 3 prateleiras. O formato que eu vou dar para a minha floreira suspensa vai depender muito do meu gosto. Se eu quero fazer ela quadrada, se eu quero fazer ela triangular ou se eu quero fazer ela retangular, isso vai depender sempre do meu gosto, tá? Aqui a gente vai utilizar 3 medidas. Eu vou utilizar 60 centímetros para minha base, para onde eu vou colocar as flores maiores, tá? E as de cima eu vou reduzir 10 centímetros. Então eu vou ter 3 peças. Uma com 60 centímetros, uma com 50 centímetros e uma com 40 centímetros, tá? Isso, nessa minha base aqui, eu consigo fazer com que eu corte as pontas para que ela não fique disforme, né? Eu consigo acertar as pontas, que a gente também vai ver ali nos passos seguintes, tá bom? E agora eu vou seccionar a minha peça. Eu vou marcar para aí sim eu fazer o corte, tá? Só que antes da gente fazer o corte, eu vou fazer o acabamento com a tupia, porque é muito mais fácil eu utilizar a tupia numa base mais longa, mais comprida, que eu tenho mais sustentação, ao invés de eu utilizar ela em 3 bases menores, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar a minha peça para eu saber aonde eu vou realizar os meus cortes e posteriormente eu vou dar o acabamento com a tupia já nesse primeiro passo, porque é um passo de esculpir a madeira, não necessariamente de acabar, mas é um passo de dar um formato para a borda da minha floreira, né? Dar um formato para a borda da minha peça. E aí sim eu consegui desenvolver o meu projeto com mais facilidade, tá? Bom, e agora, ó, eu tenho a minha peça, como ela é disforme aqui na ponta, eu preciso vir com o esquadro e acertar aqui, ó, para que eu consiga deixar a minha peça o mais reto possível. Então eu venho aqui, só acerto uma pontinha aqui, ó, para que na hora que eu for fazer o corte, eu tenho uma base, né, para seguir, e além disso, para ela ficar com as duas pontas o mais reto possível, para dar um acabamento legal, para deixar bonito, tá? Esse primeiro momento a gente vai acertar a ponta. Posteriormente eu vou medir aqui, ó, 60 centímetros na minha peça. Pronto,
eu já tenho a minha peça toda marcada, já onde eu vou fazer os meus cortes com a serra tico-tico. E agora eu vou utilizar a tupia para fazer a lateral, para que eu não precise ficar repetindo isso em 3 peças diferentes. Eu faço isso de uma vez só numa chapa maior, que vai me dar muito mais sustentação. Bom, aqui eu tô com a tupia GKF 550. É uma tupia de 550 watts, tá? E ela é uma ferramenta que ela serve para quê? Para fazer bordas, para fazer rasgos no meio da madeira, para fazer uma série de trabalhos como frisos, né, acabamentos, enfim. Ela faz uma série de trabalhos muito bacanas, tá? Aqui eu vou utilizar uma fresa chamada fresa de borda com rodízio e a gente vai dar um acabamento ondulado para dentro, tá? Nessa madeira. E aí a gente vai fazer ela já de uma maneira geral aqui, lembrando de sempre utilizar recursos de segurança, né? Equipamentos de segurança, óculos, presilhas, o que você tiver que você consiga trazer mais segurança para o seu ambiente de trabalho, sempre deixando um ambiente limpo e organizado de preferência, para que isso se traduza em segurança na tua aplicação, tá? Aqui eu vou utilizar ela como? Vou colocar a base, vou introduzir ela no material e vou correr. Bom, agora que o nosso trabalho com a tupia já foi feito, tá? Agora a gente precisa dividir essas madeiras, né? A gente precisa cortar dos tamanhos que a gente já tinha medido. Lembrando, 60, 50 e 40. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a serra tico-tico, que é uma ferramenta para cortes rápidos e principalmente cortes ondulados, mas eu vou fazer um corte reto com a serra tico-tico. Isso porque é uma preferência minha, eu gosto muito de trabalhar com a serra tico-tico, eu tenho uma preferência bem legal pela serra tico-tico, mas você também poderia utilizar a serra circular, tá? Que é uma ferramenta exatamente para essa aplicação, fazer cortes rápidos em madeira, tá? A serra tico-tico que eu vou utilizar aqui é a serra tico-tico da Bosch, modelo GST 90BE, é uma ferramenta muito bacana, bem potente, com uma série de recursos de tecnologia e qualidade, durabilidade. Muito legal essa serra, vale a pena de repente entrar no site da Bosch e conferir o modelo, ver se adequa com o tipo de atividade que você vai desenvolver aí na sua casa ou de repente no seu trabalho, tá bom? Então bora fazer os cortes, deixar essas madeiras partidas, seccionadas aqui, pra gente dar continuidade no nosso projeto. Agora, pessoal, a gente vai dimensionar o tamanho dos espaços que a gente vai deixar para cada lado, né? Para que fique centralizado, para que fique legal o nosso suporte de vasos, tá? Então, a depender do tamanho do vasinho que vocês comprarem, o que vocês vão utilizar, você vai ter uma dimensão. Aqui eu estou utilizando o menor vasinho que eu encontrei na floricultura e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 8 centímetros da borda da minha base aqui, pegar o lápis, vou colocar 8 centímetros das bordas para cada lado. E a do meio eu vou colocar exatamente no meio, tá? Então vai ficar uma no meio e uma a 8 centímetros das bordas, tanto da direita quanto da esquerda. Bom, pessoal, agora o momento que a gente vai utilizar para fazer as perfurações, eu vou utilizar aqui uma serra-copo chamada Power Change com engate rápido da Bosch, tá? A gente vai colocar ela na parafusadeira de 18 volts, que é o modelo GSB 180Li. Então a gente vai colocar a serra-copo na parafusadeira e vamos fazer as perfurações para o encaixe dos suportes pequenos dos vasinhos, para o encaixe dos vasinhos pequenos, que é o primeiro, o de cima, e vão ficar com os menores vasinhos, e depois nos maiores, nos próximos, nas próximas madeiras, a gente vai fazer o recorte com a serra tico-tico também. Tá joia? Vamos lá!
agora o nosso próximo passo é fazer os recortes com a serra tico-tico do tamanho dos vasinhos maiores, tá? Porque eu não tenho a serra copo desse tamanho para fazer esses recortes. Então a gente vai fazer os recortes com a serra tico-tico, que também dá para fazer bem tranquilo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar cerca de 15 centímetros para cada lado, tá? Então, 15 centímetros na esquerda e 15 centímetros na direita. Vou colocar o vasinho bem no centro e com o próprio fundo do vaso eu vou fazer a marcação dele para aí eu fazer o recorte, tá bom? Agora que a gente já fez as nossas marcações, eu vou utilizar novamente a serra tico-tico para fazer esses recortes redondos, aonde eu vou encaixar os vasinhos um pouco maiores. Bom, agora que os nossos suportes já estão feitas as perfurações, né? Eu já fiz as perfurações para encaixar os vasinhos. O passo agora é eu fazer as perfurações nas laterais para que eu possa passar o sisal e dar a sustentação de altura, né? E eu consiga fazer com que ele fique suspenso realmente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha trena e vou medir 2 centímetros de cada lado. 2 centímetros da direita e 2 centímetros da esquerda, né? Largura e distância ali, 2 centímetros para cada lado. Marco para que eu consiga fazer um xizinho e consiga fazer os 4 furos na minha chapa, na minha tábua. Isso eu vou fazer nas 3 peças. Por quê? Porque o sisal ele vai passar nas 3 peças para ele ficar mais ou menos, ó, nesse formato aqui, ó. Tá certo? Então, é esse o passo que a gente vai fazer agora, marcar os 4 lados da minha chapa e fazer as perfurações. Bom, agora que a gente já fez as perfurações nas laterais, já fez os suportes para os vasinhos, o próximo passo é dar acabamento com a lixadeira, tá? E agora chegamos à parte da montagem da nossa floreira suspensa, tá? O que a gente vai fazer? Eu comprei 6 metros de sisal para que a gente consiga fazer uma floreira bem grande e vistosa, para que ela fique bem legal. E eu vou utilizar 4 pernas, então eu vou ser obrigado a cortar esse sisal em 4 pernas, em 4 pedaços de 1,20 m, porque eu quero que ela fique com em torno de 1 metro de altura, mas eu tenho as dobras e também tenho os pedaços aonde eu vou dar os nós. Isso consome o cabo, né? Consome um pedaço do sisal, o tamanho do sisal, e eu tenho que cortar ele um pouco maior para que não falte, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o sisal em 4 pedaços e depois eu vou passar ele nas perfurações aqui, e depois eu vou passar ele nas perfurações e vou dar um nó embaixo, tá? Então eu já vou marcar no sisal cerca de 30 centímetros de altura, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e aí depois a gente finaliza com o último pedaço, tá certo? Então, bora lá! Agora, como essa plantinha que eu vou colocar no meu porta-flores é diferente dessa maior,
certo? Ó, as alturas são diferentes. O que eu vou fazer? Para esse daqui eu vou colocar 20 centímetros de altura para dar esse nozinho aqui, ó. Então eu vou medir 20 centímetros, vou vir aqui e vou apertar o nozinho até ele ficar firme, ó, certo? Cerca de 20 centímetros. Diferente dessa outra aqui, que vai ser a primeira, né? Que é a parte de baixo, que ele vai ficar com cerca de 30 centímetros de altura, tá? Então, para a primeira eu vou usar 30 centímetros, para a segunda eu vou usar 20 centímetros. Bom, pessoal, e é mais ou menos assim, ó, que a nossa floreira vai ficar, tá certo? Aqui em cima a gente vai colocar as últimas 3 florezinhas, que são as menores. E ela vai ficar praticamente assim. E agora vem o passo do acabamento, onde eu vou precisar juntar as 4 cordas aqui, finalizar a amarração e colocar o nosso suporte com a sapata de aço para que ele fique tenha uma sustentação legal na hora de colocar ele em algum gancho, deixar ele pendurado, tá? Esse é o nosso último passo, praticamente, para a gente acabar e finalizar o nosso projeto. Vamos lá. Bom, pessoal, e para finalizar, daí o suporte onde ela vai ficar, a nossa floreira suspensa, onde ela vai ficar presa, né? Para que ela fique presa num gancho ou em algum galho, em algum lugar que você for colocar na sua casa, eu vou cortar um pedaço do nosso sisal, cerca de 40 centímetros, de modo que ele fique sobrando para baixo, ó, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as abraçadeiras de nylon e vou vir aqui, ó, e prender ela na parte de baixo, tá? Para que ela fique bem presa aqui, ó, tá vendo? Vou prender aqui e fechou. É só esse o passo. Agora, dessa mesma forma, com a abraçadeira de nylon, eu vou juntar os 4 braços e mais o meu suporte aqui em cima. E para finalizar, eu vou pegar uma dessas tiras aqui, ó, do sisal, eu vou desenrolar ela aqui e vou finalizar ela, dando o acabamento para que ele fique bonito, né? E esconda essa parte da abraçadeira de nylon aqui, tá? Vamos lá! Bom, galera, é assim que a sua floreira deve ficar aí na sua casa após todos esses passos que a gente desenvolveu até chegar no projeto concluído, tá? Lembrando que para você que gosta de um acabamento a mais, existe uma série de lixas que você pode utilizar e aí você pode decorar da forma que você quiser, com tinta, você pode invernizar, você pode desenhar, enfim, né? Tem uma série de acabamentos e alternativas que você pode executar aí para deixar a sua floreira mais linda do que ela já ficou. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, tá? E eu gostaria de agradecer imensamente a você que está assistindo esse vídeo até agora, para você que gosta de ferramentas elétricas, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a Telha Norte e a Bosch Ferramentas Elétricas por ceder esse espaço e a gente trazer conteúdo sobre a linha de ferramentas, quais as possibilidades que a gente pode fazer com ferramentas elétricas e desenvolver projetos simples e bacanas como esse que a gente confeccionou hoje, tá bom? Muito obrigado, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais sobre a linha de ferramentas elétricas da Bosch, só entrar em bosch.com.br. E a Telha Norte também, se você quiser acompanhar as promoções, quiser conhecer, telhanorte.com, tá certo?
Bosch e Telha Norte, viva a sua casa!